Graça e paz, igreja. Estamos aqui em mais um dia de estudo da palavra, né? Hoje nós vamos ver o capítulo 19 de Apocalipse. Mas antes, vamos orar? Queria que onde você estiver, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Pai amado, exaltado seja seu nome mais uma vez em nossas vidas. Pai, damos louvores e graças a Ti, porque só o Senhor é Deus. Como é bom, Pai, vivermos sob a Sua destra. Pai, neste momento eu coloco esse estudo bíblico em Suas mãos, Pai. Clamo a Ti. Mantenha toda a nossa conexão, Pai. Visite os corações dos meus irmãos que estão do outro lado, para que eles possam cada vez mais entender o propósito de cada um, que eles possam cada vez mais entender cada palavra escrita nessa Bíblia. Ah, Senhor, peço a Ti, dai-nos espírito de revelação e sabedoria no Seu pleno conhecimento. E mais ainda, Pai, que hoje, ao terminar o nosso estudo, nós saiamos daqui diferentes, Pai, porque estaremos mais abastecidos da Tua palavra e do Teu amor. Assim eu clamo e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 19 de Apocalipse. Nós, nos últimos 2 domingos, estudamos capítulo 17 e 18 com a pastora Valéria. Ela nos falou muito sobre a queda da Babilônia. E hoje nós vamos ver a vitória do Cordeiro. Aleluia, né? É uma felicidade falar sobre a vitória do Cordeiro. E aí vamos fazer uma pequena introdução para a gente entender o que é o capítulo 19 de Apocalipse. O capítulo 19, ele praticamente conclui o livro de Apocalipse, né? Que a gente sabe que Apocalipse é revelação. Porque os capítulos 20, 21 e 22, eles se referem aos detalhes que acontecerão depois dos fatos narrados aqui no capítulo 19. E o capítulo 19, ele também é uma explicação angelical. Nós já vimos também que existem capítulos que são seções cronológicas e temos os capítulos que são explicações angelicais, onde um anjo se dirige a João, né, e narra aquilo que vai acontecer. Lembrando que João, ele está lá na eternidade, né, no tempo aion de Deus, onde ele está vendo tudo, do início ao final, ao mesmo tempo. E assim, o capítulo 19 é uma explicação angelical e ele encerra a era do governo humano. Nós já vimos que nos capítulos 17 e 18, o sistema do mundo que havia, representado pela religião falsa, pelo sistema político e econômico corrupto de muita maldade, eles entram em colapso. E aí, João, nesse momento do capítulo 19, ele tem uma visão, que é a alegria do céu pela queda de Babilônia, que nós vimos nos capítulos 17 e 18, a alegria do céu pelas bodas do Cordeiro e a visão gloriosa pela vinda de Cristo, né? E a sua vitória retumbante sobre os seus inimigos. Então, João, nesse momento, ele está vendo essas 4 coisas: a queda da Babilônia, as bodas do Cordeiro, a vinda gloriosa de Jesus e a sua vitória retumbante. Aleluia! Nós vamos ver que o céu está em festa. Eu, assim, só de estudar e falar aqui com vocês, eu fico assim, imaginando a festa lá em cima. E aí, nós vamos também ter que ter uma compreensão na nossa mente. O principal propósito de Deus em relação ao ser humano não era perdoar-lhes os pecados, mas sim preparar uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de sua exclusiva propriedade. Assim como 1 Pedro 2,9 nos fala. Amados, o dia que eu entendi esse versículo, a minha vida mudou. Eu sempre falo isso todas as vezes que eu tenho a oportunidade. E hoje a gente vai entender a profundidade do que 1 Pedro nos fala. Então,
O objetivo dele, sempre de Deus, sempre foi esse: criar uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo de sua exclusiva propriedade. Sabe por quê? Essa é a noiva do Cordeiro. E é por isso que ele tem esse propósito, porque a noiva do Cordeiro, ela é santa. Ela tem uma raça eleita. Ela é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, aleluia. E assim, a salvação do homem nunca foi o propósito de Deus. A salvação foi uma correção de rumo, porque o propósito dele, quando ele criou o homem e a mulher no Éden, não era para salvá-los do pecado. Ele os criou com outro propósito. E uma vez que o destino de todos nós foi corrigido pela salvação, o Senhor então vai retornar ao seu objetivo primeiro, que era preparar uma noiva para seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, Deus, quando ele criou o homem e a mulher, o propósito dele era criar uma noiva para o seu filho. E aí ele faz toda uma correção de rumo com a salvação para que essa noiva viesse à existência. Amém! Aleluia, igreja! E aí, quando a gente entende que o objetivo maior de Deus era criar essa noiva para o seu filho, a gente vai entender que Adão simboliza Cristo e Eva simboliza a igreja. Vejam, e aí o Senhor, ele dá início ao processo de trazer Eva à existência. E o primeiro passo para trazer Eva à existência é fazer o homem dormir. Na Bíblia, dormir significa morrer. O Senhor Jesus, ele teve que morrer para trazer à existência a sua noiva, a igreja. Por 3 dias e 3 noites, ele esteve dormindo o sono da morte. Jesus, ele foi o grão de trigo que caiu na terra para morrer, crescer e gerar muitos grãos, como João nos fala no capítulo 12, versículo 24. Vamos ler. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E assim Jesus fez. Ele morreu por 3 dias e 3 noites e depois deu muitos frutos. E quando ele morre e faz isso, ele é o grão de trigo que cai na terra. Nós vamos entender que assim fez-se o pão, que é seu corpo. Vejam a igreja, o seu corpo. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, 17, que por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Aleluia! Meus irmãos, somos corpo e noiva de Jesus. Aleluia! Amém! Entenda isso. Somos corpo e noiva de Jesus. Aleluia! E dessa forma, nós vamos começar o capítulo 19 de Apocalipse, entendendo o que é ser corpo e o que é ser noiva. Vamos lá? Então, como eu falei no início, o céu está em festa. E os céus estão celebrando o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. Nós já estudamos nos capítulos 17 e 18 o que é a grande meretriz. E no capítulo 19, a festa. Vamos ler os versículos de 1 a 6. Vamos lá? Você vai acompanhando aí na sua Bíblia enquanto que eu vou lendo aqui. Claro que dependendo da sua versão vai haver alguma distinção na hora que a gente estiver lendo de uma palavra, mas o contexto, a ideia é a mesma. Então vamos lá. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação da glória e o poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição.
Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça dela vem, sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém, né? Olha a festa que está tendo lá em cima. E aqui no versículo, quando ele fala assim: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, lembrando que temer aqui para nós não é ter medo, é a obediência, né? O nosso temor a Deus é a nossa obediência à palavra dele. E aí nós vamos agora analisar o que nós lemos. Vejam, a meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus está sendo julgada. A gente vê isso claramente no versículo 2. E a palavra nos fala que a condenação dela é eterna, porque o mal, ele vai ser condenado eternamente, porque o nosso Pai, Deus, ele é justo e verdadeiro, e ele jamais, em tempo algum, em hipótese alguma, premiaria o mal. Então, ele tem um julgamento justo sobre a meretriz. E quando a Babilônia caiu, que nós vimos isso no capítulo 18, essa ordem foi dada do céu. Eu vou retroagir um pouquinho, eu vou ler o versículo 20 do capítulo 18 de Apocalipse, e a gente vai entender o quanto nosso Pai, o quanto Deus é soberano. Olha o que diz o versículo 20. Celebre o que se deu com ela que é a Babilônia. Ó céus, celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então, essa ordem veio partir do nosso Pai Todo-Poderoso para julgar a Babilônia, a grande meretriz. Gente, o poder do mundo, ele é transitório. A gente vê muita maldade no mundo porque a gente sabe que o império do mal, ele já opera aqui. Quando eu falei sobre o anticristo, nós vimos que o anticristo é uma pessoa, ele é um reino e é um espírito. E esse poder dele, ele já está operando. Ele ainda não veio como pessoa, mas esse poder do mal, ele já está operando. Nós vimos isso em 2 Tessalonicenses 2. E por conta disso, o mundo, a palavra diz que jaz no maligno, já há muita maldade no mundo. E essa maldade tem fim. E nos capítulos 17 e 18, a gente vê exatamente isso. Todo esse poder desse mundo da meretriz caindo, que compreende o sistema religioso, econômico e político que dominou o mundo e ostentou riqueza, poder, luxúria. Isso tudo, no final do capítulo 18, ele entra em colapso. A grande meretriz, ela entra em colapso. E na segunda vinda de Cristo, que nós vamos ver, ele acaba completamente com esse sistema. O sistema que a Babilônia implantou no mundo. Isso tudo vai ser destruído e acabado quando Jesus voltar. E nesse momento, o céu está vendo a Babilônia cair. E eles estão literalmente em festa. Os céus, eles se regozijam porque Deus está julgando os seus inimigos. Deus, nesse momento, ele está no trono. Enquanto o capítulo 19 está sendo mostrado a João pelo anjo, Deus está no trono. E nós sabemos que o trono de Deus é o local onde ele exerce a autoridade. E é de lá que ele está julgando a meretriz. E a palavra nos fala que a grande meretriz, ela é condenada por 2 motivos. Vamos ao versículo 2 do capítulo 19. Me acompanhem aí. Primeiro motivo pelo qual ela foi condenada, porque ela corrompeu a terra com prostituição. Eu vou ler lá.
para vocês. Vão me acompanhando aí, hein? Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Vejam, a grande prostituta, ela levou as nações a se curvarem diante de ídolos. Ela desviou as pessoas de Deus, do Deus verdadeiro. Ela ensinou falsas doutrinas. Nós vimos que o falso profeta, ele ensinou falsas doutrinas para que as pessoas adorassem ao anticristo. E a Babilônia, ela também se esforçou para produzir apóstatas em vez de seguidores de Cristo. Isso tudo é prostituição. Na Bíblia, prostituição tem a ver com idolatria, com pecado, tudo que retira Deus das nossas vidas. E ela, nesse momento, está sendo julgada porque ela corrompeu a terra com essa prostituição. Segundo motivo pelo qual ela foi condenada, ela matou os servos de Deus. Continuamos agora no versículo 2, parte B, diz assim: Deus, cobrou dela, Babilônia, o sangue dos seus servos. Vejam, ela perseguiu e matou os santos. Vimos, quando eu falei do anticristo, a gente tem falado, quando a gente tem do capítulo 13 para cá, né, que os santos, eles vão sofrer muita perseguição no período da tribulação. Nós já falamos aqui que a tribulação, ela demorará 7 anos, mas os últimos 3 anos e meio será de muita perseguição, de muita morte. E esse sistema que a Babilônia implanta, ele vai perseguir demais os cristãos que se negarem a adorar o anticristo, né? Nós já vimos que o falso profeta vai construir uma imagem, uma estátua. As pessoas terão que se prostrar diante dessa estátua. As pessoas terão que receber marca na mão ou na testa. Mas aqueles que se negarem a isso tudo serão perseguidos. E vimos também que muitos morrerão. O anticristo vai achar que está vencendo quando ele matar esses servos de Deus. Mas na verdade, nós já entendemos que nós estaremos vencendo o anticristo, porque a morte para nós é estar em Cristo. Então, enquanto o anticristo acha que está vencendo, nós estamos vencendo o anticristo, todo cristão que morrer por Jesus. E é o que eu denomino de chamado ao martírio, que todo cristão tem que ter. Porque a gente já sabe que tem muita perseguição no mundo. Tem determinados países que, se você fala que você é cristão, você é perseguido. Então, a gente já entende que o chamado ao martírio é algo plenamente plausível na vida de muitos cristãos, principalmente no Irã, onde a maioria é muçulmana. Você vai no Oriente Médio, onde a religião muçulmana é muito forte, você falar que é cristão, você é perseguido. E você é levado à morte, de fato, se você não negar Jesus. E aí nós vamos ver que ela será condenada, a Babilônia, a grande meretriz, por cada morte de cristão. E vamos entender também que os santos que foram perseguidos e mortos são todos aqueles que morreram em Cristo, no Velho Testamento e também no Novo Testamento. A palavra nos fala no capítulo 17, versículo 6 de Apocalipse, o que eu vou ler agora para vocês. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. O que a gente está vendo aqui? A mulher, ela estava embriagada dos santos, que foram do sangue dos santos, que foram testemunhas de Jesus, e também do sangue dos santos, ou seja, aqueles durante o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, ela vai ser condenada pela morte de todos os santos, por todo o tempo da palavra de Deus, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento. E mais ainda, essa condenação não é uma condenação como a do homem, que é limitada em anos, né? Claro que a gente tem países que têm condenações perpétuas, mas a condenação que Deus dá à grande meretriz é uma condenação eterna. Olha o que a palavra nos fala no versículo 3 do capítulo 19. Vão me acompanhando. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia!
a fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Vejam, não apenas o mal será vencido, mas os ímpios serão atormentados eternamente. Quando a palavra fala que a fumaça sobe para o todo sempre, o sempre aqui, gente, é eternidade. Tá? Por isso que o céu está em festa, porque vejam, foram gerações e gerações com muita perseguição, com muito sofrimento. Nesse momento, o que o céu está vendo é justamente a condenação de quem causou mal por tanto tempo. E aí, há essa condenação eterna e a igreja e os anjos adoram a Deus, porque Deus está reinando. Vamos ler os versículos de 4 a 6 do capítulo 19. Aleluia! Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos quanto grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vejam, Deus, ele sempre esteve no trono. No capítulo 4, nós vimos como é o trono de Deus. Quem assistiu aquela aula, né, eu fiz um exercício, né, de nós subirmos até o céu e virmos como era o trono de Deus. Né? Nós estávamos ali diante do trono, que é o lugar de Deus. Então, Deus, ele sempre esteve no seu trono. Mas agora é chegada a hora dele colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Por isso que o céu está em festa. Todos os inimigos serão lançados no lago de fogo. Todos, não ficará nenhum, todos serão lançados no lago de fogo. Todos os impérios do mal cairão, todos, os déspotas cairão, não vai ficar ninguém. Todo joelho vai se dobrar diante do nosso Senhor. Aleluia, só Ele reina. É essa festa que está tendo no céu. Então vejam, Deus julga a meretriz, Deus condena a meretriz eternamente, e nesse momento Deus está reinando, e aí está tendo a festa no céu. Ai, amém. E agora o que acontece? Então já está lá a festa, né? Os céus vão celebrar o casamento da noiva com seu noivo, o Cordeiro de Deus. E vamos aos versículos de 7 a 10 do capítulo 19. É a melhor parte. Vamos nós. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete. Em outras versões, ceia do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluia. Vamos falar do casamento. Meus amados, para a gente começar a entender o casamento, eu vou me socorrer ao Evangelho de Mateus, a parábola, né? É a parábola que ele explica o reino, e eu vou começar em partes, né? Vamos lá em Mateus 22, 11, 12, versículos 11 e 12, para a gente começar a entender o que é um casamento. Mateus, capítulo 22, versículos 11 e 12, nos fala: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu.
Guardem na cabeça essa passagem de Mateus, que eu vou voltar mais adiante nela. Mas agora a gente só tem que entender o seguinte: no que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, o homem está ali sem veste nupcial e ele é interpelado por isso. Então vamos agora entender. Vejam, a noiva de Jesus, ela é a igreja fiel, né? São os vencedores. E eu gostaria muito que, a partir dessa aula, todos nós fizéssemos uma análise, né? Se nós estamos como noiva fiel ou não. É necessário, porque nós sabemos que a noiva que vai participar desse casamento é a noiva fiel, são os vencedores. E é importante entendermos que a palavra nos fala que há ceia das bodas e a própria boda do cordeiro. O que eu quero dizer? A ceia do casamento e a festa de casamento são dois momentos distintos. Ceia é uma coisa e festa é a outra. E quanto aos momentos em que vai ocorrer a ceia e que vai ocorrer a bodas, a festa, existem duas interpretações teológicas. A primeira interpretação teológica diz assim: como em todo casamento, das bodas participam apenas a noiva, igreja, vencedores, e o noivo, Jesus Cristo, tá? Pois só os dois é que estão se casando. Então, primeiro se dá o casamento. E esse casamento é no céu. Esse casamento não ocorre na terra, ele é no céu. Depois do casamento, haverá a festa. E na festa haverá a ceia. Vejam, seria mais ou menos quando a pessoa casa e faz uma festa, um buffet. Um buffet de casamento seria a ceia. Então, a ceia vem após o casamento, para essa primeira linha de interpretação teológica. E aí, diz o seguinte: da festa vão participar os amigos do noivo, todos os convidados que aceitaram esse convite mediante a graça de Deus. E a festa ocorrerá na terra. Por quê? O casamento ocorre no céu. A igreja tem que estar no céu. Ela vai casar com Jesus. E depois, quando Jesus retornar com a sua noiva fiel, aí terá a festa. E na festa, que será na terra, que começa no milênio, vão estar presentes os convidados. E quem seriam os convidados? Seriam os judeus e os gentios que passaram pelo período da tribulação. O que eu quero dizer? Por essa linha interpretativa, o casamento ele vai ocorrer no céu, enquanto a terra estiver passando pela tribulação, naqueles 7 anos. Então, o casamento, o matrimônio, dura 7 anos. Depois, Jesus vem com a sua noiva para festejar na ceia aqui na terra, por essa corrente. E aí, ele já casado, participa da ceia, que é uma festa, e vai convidar pessoas. E quem seriam essas pessoas? Os judeus e os gentios que passaram pela grande tribulação e chegaram ao milênio. Essa é a primeira linha de interpretação quanto ao momento do casamento e da ceia. A segunda interpretação, ela é defendida pelos pré-tribulacionistas, que mais se adequa a nós da igreja, porque nós somos pré-tribulacionistas. E por essa corrente interpretativa, o que nós entendemos? Primeiro haverá o arrebatamento dos vencedores, né? Nós já falamos do arrebatamento. O arrebatamento ele ocorre, a igreja sobe. Toda a igreja? Não, somente os vencedores. E aí, os vencedores passarão pelo tribunal de Cristo. Em que pese a palavra falar em tribunal, no original a palavra é bema, bema de Cristo. O que é bema? Significa assento de recompensa, um local elevado no qual se sobe por meio de degraus, plataforma, tribuna. É um local de assento.
Vejam, o que é o bema de Cristo? É o julgamento das nossas obras, né? Porque nós já estamos salvos, mas nós sabemos que nosso Pai é tão maravilhoso que, além de ter dado a salvação para todo que crê em Jesus como Senhor e Salvador, nós também receberemos galardão pelas obras que fizermos aqui na terra. E esse é o bema de Cristo, o tribunal de Cristo. Então, o que essa corrente pré-tribulacionista diz? A igreja arrebatada, os vencedores receberão os galardões. E depois, já galardoados, nós vamos para a ceia das bodas. O que é a ceia das bodas? É o casamento. Vejam, aqui, por essa corrente de interpretação, a ceia das bodas é o casamento em si, não é a festa. Dentro dessa corrente interpretativa, o que se discute, que há uma pequena divergência, é se a igreja ela é arrebatada, tem a ceia das bodas, onde ela casa com Jesus, e depois tem o bema de Cristo, para receber os galardões. O que distingue uma posição da outra é se o bema de Cristo é antes ou depois da ceia. Mas o que é importante a gente entender, que por essa segunda linha interpretativa, após o arrebatamento, haverá a ceia. Ceia, por essa corrente interpretativa, é o casamento em si. Ocorre no céu e dura 7 anos, que é o período da grande tribulação. E por que nós vamos ver que a palavra que nós lemos, ela mais se assemelha a essa linha de interpretação? Porque eu vou explicar como era o casamento hebreu, que era o modelo que João conhecia. Então, quando João nos fala, nos versículos que nós acabamos de ler, de 7 a 10, quando ele fala, né, felizes os convidados para o banquete, ou sei outras versões do casamento do Cordeiro, ele está escrevendo aquilo que ele conhecia na época. E eu vou falar como era na época o casamento hebreu. Guardem isso um pouquinho. Então vejam, nós estamos falando dessa segunda interpretação, que para essa segunda interpretação, a ceia ocorre no céu, que é o casamento propriamente dito, dura 7 anos. Depois a igreja já casada volta com Jesus para a festa que se dará na terra. Depois desses 7 anos de período de tribulação, Jesus já volta com a igreja casada para a festa. E aí os convidados, os judeus que passarem pelo período da grande tribulação, assim como os gentios. Para a gente ter clareza no que eu estou tentando mostrar, qual é a linha interpretativa de cada uma das correntes que eu falei. A primeira entende que primeiro há o casamento e no céu, e após a ceia, porque coloca a ceia na festa que será na terra. Na segunda, que é a nossa, que a gente mais se assemelha, após o arrebatamento da igreja, teremos o bema de Cristo, ou após o bema de Cristo, a ceia é o casamento em si e se dá no céu. E após a festa será na terra, com os mesmos convidados. Espero que tenham entendido a diferença. Vejam, a ceia, quando a gente pergunta assim, a gente faz uma pesquisa, o que é a ceia, né? O significado é uma refeição formal, geralmente realizada à noite. E aqui, ceia, ela se refere à festa do Messias, né? A salvação no reino. E bodas significa festa de casamento. Então, a ceia, ela seria algo feito para o casamento. E a festa, apenas a comemoração dos já casados. E nesse viés de interpretação, a gente vai ver que a noiva, ela tem que estar pronta. A prontidão da noiva depende da sua maturidade. Vamos ao versículo 9 do capítulo 19. Nos fala: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete, ou ceia, em outras versões, do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Veja,
Se ceia, eu fiz aquela distinção, eu fiz a definição de ceia, que é uma refeição formal, geralmente à noite. No contexto bíblico, a ceia aqui do versículo 9, ela é um prenúncio do que será a festa. Porque a ceia é onde se dá o casamento no céu. E vejam, a maturidade da igreja, ela aqui é evidenciada. Por quê? Participarão dessa ceia os crentes vencedores, aqueles que cumpriram o seu chamado, aqueles que estarão lá no céu casando com Jesus. Meus irmãos, ainda há tempo. Pensem nisso tudo que a gente está falando quando a gente está estudando o livro de Apocalipse, porque é o último livro da Bíblia. É muito importante que a gente tenha a exata compreensão de cada palavra que Deus nos revelou nesse livro. Amém? E aí nós vamos ver, falando desse casamento lindo e maravilhoso, que a palavra nos diz que há necessidade de uma roupa especial, que são as roupas nupciais. Quem já casou sabe, o maior sonho da noiva é o quê? Colocar aquele vestido branco, lindo, né? Aquela grinalda, aquela roupa bem bonita. Então, Jesus também merece isso, né? Jesus também vai ter uma noiva com roupas nupciais. Vamos ao versículo 8 do capítulo 19. Foi-lhe dado para vestir-se lino fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Vejam, guardem isso. As vestes nupciais são os atos justos dos santos. A própria palavra está dizendo. E aí nós vamos entender que a Bíblia nos fala de dois tipos de roupas. A primeira roupa que recebemos são as vestes da salvação. Vamos lá, Gálatas 3:27. Olha o que a palavra nos fala no versículo 27 do capítulo 3 de Gálatas. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém. Todo homem em seu esforço humano tem tentado cobrir o pecado, como Adão e Eva fizeram. E a única maneira de cobrir o pecado é pelo sangue. Hebreus 9:22 nos ensina: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Meus irmãos, Adão e Eva precisavam se cobrir após o pecado. Deus veio, fez-lhe roupas e os vestiu. Para isso, o Senhor teve que matar um animal, certamente um cordeiro. Assim, quando Deus olhava para Adão, ele via um cordeiro. Por causa das vestimentas que foram colocadas em Adão e Eva, quando Deus os olhava, eles tinham a aparência de cordeiro. Quando Deus nos olha, Deus também está nos olhando como cordeiro. Vamos lá. Vamos voltar a Gálatas 3:27, que eu já li. Diz lá: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aleluia. Então, ser coberto é ser justificado. Ser justificado significa ser vestido de Cristo, o Cordeiro. Isso ocorre conosco. Assim que somos cobertos por Cristo, Ele pode ser visto em nós. Hoje, o Cordeiro de Deus nos cobre com seu sangue, tornando-se assim vestes de salvação para todos aqueles que, crendo nele, o recebem como Senhor e Salvador pessoal. Vejam, quando Deus olha para mim e para você, Ele está vendo Jesus. Porque nós, como nós vimos na palavra em Gálatas 3:27, nós somos revestidos, justificados pelo sangue de Jesus. E aí eu fico imaginando Deus olhando assim para todos nós, né? O quanto de Jesus tem em mim e em você. Eu imagino assim, quanto mais Jesus tem, mais a gente é brilhante.
Mas Deus olha e vê aquela estrelinha assim, bem brilhante, bem brilhante. O quanto de Jesus tem em você. Quando Ele olha, Ele está vendo Jesus em nós. Pensem nisso. Essa é a primeira roupa, vestes de salvação. Nos foi dada pela graça de nosso Pai. Mas tem uma segunda vestimenta. E essa segunda roupa são as vestes de justiça, também chamadas de vestes nupciais, que acabamos de ler na palavra no capítulo 19. A noiva do Cordeiro está vestida de linho finíssimo, resplandecente. O próprio texto explica que o tecido simboliza atos de justiça dos santos. Atos de justiça são as nossas obras, as obras que praticamos diante de Deus. Vejam, não é qualquer obra, é a obra que a gente pratica cumprindo o nosso chamado. E por isso que a gente aqui na EBD, a gente tem falado muito de maturidade cristã. A gente tem falado muito sobre o chamado, como é importante cada um de nós entendermos o nosso chamado e cumprirmos o nosso chamado, meus irmãos. Porque os nossos atos de justiça, isso que vai nos dar a veste nupcial, eles só ocorrem quando a gente cumpre o nosso chamado. Vejam, quando a gente pratica as obras que Deus quer que façamos, a nossa roupa começa a ser roupa nupcial e aí nos qualifica para participar do banquete ou da ceia das bodas do Cordeiro. Entendam? Só vai participar do casamento, da ceia, desse banquete que é lá no céu, quem tiver veste nupcial. E aí, eu vou voltar àquela parábola de Mateus 22. Lembra que eu falei assim, tá tendo o banquete, né? Entra um homem que tá sem veste. E aí, o rei pergunta, como isso entrou aqui? E ele fica emudecido. Eu já li essa parte com vocês, mas agora vocês vão entender por que eu li lá e vou voltar nesse momento. Nós vimos que nessa parábola Jesus fala a respeito de um homem que não tinha vestes nupciais. E agora nós vamos entender o motivo pelo qual. Eu não vou ler todo o capítulo 22, mas quando a gente pega capítulo 22, de 9 a 14, a gente vai ver que Jesus está explicando como é o reino dos céus. E aí ele compara o reino dos céus a um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Rei aqui é Deus, filho aqui é Jesus. E aí esse rei, ele envia seus servos para chamar os convidados para esse banquete. Gente, quem é pai, quem é mãe, quando casa um filho ou uma filha, não é uma felicidade? Imagina, Deus, o propósito dele era o quê? A noiva para o seu filho. E aí, lá, esse rei da parábola está fazendo esse banquete de casamento. E aí, chama os servos, né? O rei chama seus servos e fala assim, diga aos que foram convidados, então, provavelmente os convidados receberam o convite. Eu preparei um banquete com meus melhores bois, meus melhores novilhos, os gordinhos foram abatidos, ou seja, aquela festa maravilhosa, que está tudo pronto para o banquete, vai chamar os meus convidados. Mas os convidados não deram atenção. Os convidados começaram a sair. Um foi para o campo, o outro foi cuidar dos seus negócios e não foram para a festa que tinham sido convidados, né? Os convidados aqui são os judeus, o povo judeu, né? Que não reconheceu Jesus, né? Como Senhor e Salvador. E aí, nessa parábola, continuando, o rei fica muito irritado com isso, porque está tudo pronto e os convidados não aceitam o convite. E aí, o rei, muito chateado da vida, envia o seu exército para destruir e assassinar e queimar tudo que tinham daqueles convidados que não aceitaram o convite do rei. O rei ficou indignado. E agora a gente vai à parte que nos interessa.
Nós vamos ler Mateus 22, de 9 a 14. Tudo que eu falei diz respeito, a Mateus de 2 a 8, é o início da parábola. Agora nós vamos ler de 9 a 14. Vamos lá. Olha o que esse rei fala. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e o lancem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então vamos lá. No início da parábola, os convidados formais do rei não compareceram. Nós já vimos que esses convidados representam os judeus, que não aceitaram Jesus. Aí depois, nessa segunda etapa da parábola, o rei, Deus manda convidar todos, somos nós. Todos aqueles que pela graça aceitaram nosso Senhor Jesus como nosso único Salvador, Senhor e Salvador. E aí, durante a festa havia um homem que não tinha roupa adequada, que são as vestes nupciais. Vejam, todos aqueles que responderam nas encruzilhadas da vida o convite de Deus, eles já estão salvos, foram salvos. Mas assim também o homem que estava sem veste nupcial, ele foi salvo. Ele aceitou o convite da graça quando ele aceitou comparecer na festa. Entretanto, esse homem da parábola, ele não vai poder participar do desfrute da ceia. Nós já vimos que a ceia no céu, após o arrebatamento da igreja, para os vencedores, aqueles que cumpriram o chamado, que têm vestes nupciais. Sabe por que esse homem da parábola não pode? Porque esse homem, ele não tinha veste nupcial. É a veste nupcial que vai tipificar a nossa entrada para participar da ceia. Vejam, e a veste nupcial, ela é linho fino e resplandecente, que são os nossos atos de justiça. E aí, a gente começa a entender que nós temos que ter duas vestes, a salvação e a outra, as vestes nupciais. Vejam, o salmista no Salmo 45, 13 e 14 já descreve esses dois tipos de roupas de uma forma muito sutil, mas ele já está descrevendo os trajes da noiva. Diz assim, versículos 13 e 14 do capítulo 40, do Salmo 45, diz assim: toda formosura é a filha do rei. No interior do palácio, a sua vestidura é recamada. Recamada é enfeitada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença. Então vejam, existe a primeira vestidura que ele está falando, que ela é recamada, enfeitada de ouro. Veja, esse é o primeiro traje, é o traje da salvação. Sabe por que ele é de ouro? Porque ouro simboliza a natureza divina. E a gente recebe mediante a graça. Deus nos está dando. Então, o primeiro traje da salvação, ele é de ouro. Voltamos agora ao versículo 14 do Salmo 45. Diz assim: em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Então, tem uma outra roupagem, que ela é bordada. O segundo traje nupcial, ele é bordado de linho finíssimo. É esse traje que a noiva se apresenta perante o rei. São os nossos atos de justiça. Para nós, a nossa roupa, ela é bordada pelo Espírito Santo.
É o Espírito Santo que vai bordar as nossas vestes nupciais. Entenda, sem as vestes nupciais, a gente não será conduzida à presença do Rei. A gente não será conduzida à presença do Rei sem veste nupcial. Por isso que a gente precisa entender o chamado. Pedir ao Santo Espírito que cada vez mais Ele nos borde, porque é Ele que vai bordar a tua veste e a minha veste. E sem essa veste, você não vai comparecer às bodas, à ceia das bodas do Cordeiro. Entenda isso, entenda. A veste nupcial é feita pelos nossos atos de justiça. É a nossa qualificação para o reino, para a ceia das bodas. Sem essas vestes nupciais, a gente não chega ali. A gente não vai casar ali. Entendam isso. Meus amados, todos nós devemos ter duas vestes. A da salvação, de ouro, que Deus nos deu pela graça dele, mas também as vestes nupciais, que são os nossos atos de justiça. Isaías entendeu isso. Olha aqui que Isaías nos fala no capítulo 61, versículo 10. Diz assim: é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma no meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação. E sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Vejam, Isaías já está falando, tem duas roupas, a da salvação e um manto de justiça. O manto de justiça que ele nos fala são as vestes nupciais, bordadas pelo Espírito Santo. Ah, gente! E aí você vai entender aquele homem da parábola. O homem da parábola, ele tinha sido salvo sim, porque ele aceitou o convite da graça. Mas ele não tinha vestes nupciais. Ele confiou na sua própria justiça e não permitiu que o Espírito Santo agisse na vida dele. Quanto de nós estamos vivendo isso? Muitos sentados em bancos de igreja, mas querem conduzir a vida com o seu braço. Deixa o Espírito Santo te levar, deixa o Espírito Santo te bordar, porque se você não permitir, você não estará lá. E não sei o que estou falando, não, é a palavra de Deus. Aquele homem que aceitou o convite da salvação, ele não tinha veste nupcial, ele não pôde participar da ceia, do casamento do Cordeiro. Amém, igreja? Muitos de nós pensamos que por estarmos debaixo da graça, o Senhor não será rigoroso conosco. Deixa eu te dizer, não é assim. Não é assim. Deus será muito mais rigoroso conosco, porque nós seremos mais cobrados. Não podemos nos permitir sermos descuidados, é o contrário. Nós já desfrutamos da graça da salvação. Está na hora da gente fazer a nossa parte. Isso que Deus espera. Naquela parábola de Mateus 22, o homem é lançado, sem veste, ele é lançado fora. Ele não foi para o inferno. Não, porque ele aceitou o convite da graça. Ele foi salvo. Provavelmente, ele passará o milênio sendo disciplinado, assim como ele. Todo aquele que ficar durante o período da tribulação e conseguir passar pelo período tribulacional vai ser disciplinado do período do milênio, porque só será arrebatada a igreja vencedora, a noiva fiel e que tem vestes nupciais. Aleluia! Que hoje a gente possa entender o quanto é importante termos as duas vestimentas. Vejam, o casamento de Cristo com a sua noiva é um casamento perfeito. Quantos de nós tem tanto problema conjugal, né? Deixa eu te dizer, tem um casamento que é perfeito. O casamento perfeito é com Cristo. Quando nós estivermos lá, na ceia desse casamento, nós estaremos vivendo uma perfeição, porque é o único casamento perfeito. Amém, igreja?
E agora eu quero falar como era o modelo hebreu, porque a gente vai entender por que João fala da ceia do cordeiro, do casamento do cordeiro, e fala depois da festa. E quando eu falar do modelo que era o casamento hebreu, aí a gente vai concluir que efetivamente a ceia ocorre no céu, é o casamento propriamente dito, e a festa ocorre na terra. Vamos lá. O casamento hebreu na antiguidade, né, que era o modelo que João conhecia, ele compreendia 4 fases. Esse era o costume deles. A primeira fase era o noivado, e a gente vai ver que não tem nada a ver com o nosso modelo. O noivado era algo mais profundo do que o significado de um compromisso de noivado para nós. A obrigação do matrimônio era aceita na presença de testemunhas e a bênção de Deus era pronunciada sobre a união. Desse dia em diante, o noivo e a noiva estavam legalmente casados. Então, o noivado hebreu já era o casamento, só que o noivo não levava a noiva para casa. Então, vejam, vamos agora analisar o noivado. O noivado hebreu é o momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Estamos anelados com Ele. É a nossa salvação. Aqui, o noivado hebreu é a nossa primeira vestimenta. Ela é de ouro, é a nossa salvação. Estamos anelados com Jesus. 2 Coríntios 11:2 nos fala assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Olha agora, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Vejam, olha o propósito de Deus, a noiva fiel para o seu filho, seu único filho. Então, o noivado hebreu corresponde ao momento em que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos anelamos a Ele. Segundo momento do casamento hebreu é denominado de intervalo. O que é o intervalo? Durante o intervalo, o esposo pagava ao pai da noiva um dote. Nesse tempo, também a noiva se preparava e se ataviava para receber o seu noivo. Ela deveria apresentar-se a ele como uma noiva santa, pura, sem mácula. Então vejam, o segundo momento, que é esse intervalo, então olha só, eles ainda não estão juntos, eles estão casados, mas não estão juntos, porque o noivado era o casamento. Nesse período de intervalo, o noivo tinha que pagar o dote e a noiva tinha que se preparar para se apresentar como uma noiva santa, sem mácula. É o nosso processo de santificação. Nós estamos vivendo essa segunda fase do casamento hebreu, o nosso processo de santificação. Terceira fase, a procissão para a casa da noiva. Ao final do intervalo, o noivo saía em procissão para a casa da noiva. O noivo, em seu melhor traje, era acompanhado de seus amigos que cantavam, levando tochas e seguiam em direção à casa da noiva. O noivo, olha essa parte, recebia a noiva e a levava em procissão ao seu próprio lar. Aqui está o banquete ou a ceia do casamento. O noivo recebe a noiva no seu próprio lar. Aqui está o que nós entendemos quando João falou da ceia do casamento do Cordeiro. Aqui está o momento em que será no céu, porque o noivo está em sua casa, Jesus ainda está no céu. Esse momento ainda não aconteceu na nossa vida, né? Então, esse terceiro momento, que é essa procissão para a casa da noiva, ele pega a noiva nos ares, né? A gente sabe que o encontro vai ser nos ares, no arrebatamento, leva para a sua casa. Aleluia! E nós sabemos que
Esse período durará 7 anos. Aqui é exatamente o versículo 9 que nós lemos do capítulo 19, né? Esse período em que a noiva, né, fica com o noivo e participa da ceia com vestes nupciais, durará 7 anos. Meus amados, imaginem a terra toda vivendo um período de tribulação, de muita dor, de muita perseguição. E os vencedores casando com Jesus. Vocês têm noção do que é isso? Amém. E depois, o quarto momento do casamento hebreu, as bodas propriamente ditas. As bodas incluem a festa com todos os convidados, que na época do costume hebreu durava de 7 a 14 dias. Vejam, aqui a igreja já está desposada, porque nós já casamos com Cristo, já participamos da ceia do casamento do Cordeiro. A festa vai ocorrer aonde? Na terra, né? A noiva virá, já está aviada com seu noivo para a terra, na segunda vinda dele. A festa começa no milênio e vai pela eternidade. A festa nossa não será de 7 ou 14 dias, a nossa festa será eterna. Então, aí quando a gente entende como era o casamento hebreu, a gente vai entender a interpretação pré-tribulacionista. A igreja é arrebatada, a igreja vai receber o galardão ou não e depois participar da ceia, porque aí a gente sabe que pode ser a ceia antes e o bema de Cristo depois. A gente só não sabe o que virá primeiro, mas não importa. O que importa é estar lá. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida de cada um de vocês. Todos nós estaremos lá com as nossas vestes nupciais, casando com o nosso noivo. Aleluia! E aí depois, quando nós voltarmos, depois dos 7 anos, a nossa festa vai ser eterna. Aleluia por este momento. E aí, João está vendo isso tudo. Os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. Vamos ler os versículos de 11 a 14 do capítulo 19. Vamos lá, me acompanhem aí. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. Aleluia! Vejam, a volta de Jesus, que está descrita no capítulo 19, ela virá nesse período da grande tribulação, ao final do período da grande tribulação. E será em meio a uma grande batalha, que é a batalha do Armagedon, que muitos de nós, se não todos, já ouviram falar, e hoje eu vou falar mais especificamente sobre a batalha do Armagedon. Vejam como se dá a aparição do noivo. Olha o versículo 11. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. João vê Jesus vindo vitoriosamente do céu, montado em um cavalo branco. Branco indica pureza, aprovação. Olha o nome que ele é conhecido, Fiel e Verdadeiro. Mais ainda, ele julga e guerreia com justiça. Olha o nosso noivo. Gente, o céu se abre. Nós vimos no capítulo 4 que quando o céu se abriu pela primeira vez, João é chamado para ir para lá. Tanto que a palavra fala assim, sobe aqui. E quando ele sobe, ele vê o trono de Deus. Agora não. O céu está aberto, mas é para Jesus e seus exércitos saírem, porque eles vão sair do céu e vão vir para a terra. É isso que o versículo 11 está falando. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, guerreia com justiça. Aleluia! O céu se abre desta vez e João então está vendo o que Jesus vai fazer.
Jesus virá para uma batalha. O tempo que isso está ocorrendo, o tempo aqui na terra é o final da grande tribulação. E olha o que a palavra está nos falando. Seus olhos, versículo 12, são como chamas de fogo. Isso significa que onde o Senhor olha, não tem trevas. Tudo vai ser manifesto ante aos olhos daquele que tudo vê. Os olhos de Jesus têm chamas de fogo. E sabe por que tudo vai estar manifesto? Porque seus olhos são como chamas de fogo. O Senhor não pode contemplar trevas. Jesus não contempla trevas. Porque para onde Ele olha, tudo se torna luz. E quando o Senhor olhar para os homens aqui, Ele vai olhar para dentro dos homens e tudo estará manifestado. Os olhos dele são investigativos. Os olhos de Jesus sondam todas as coisas. Nada. Pensa naquilo que você mais teme confessar. Pensa num segredo que só você sabe. Nesse dia, se você não for arrebatado, tudo será manifesto aos olhos de Jesus. Os olhos dele verão todas as coisas. Não ficará nada encoberto. E por que será assim? Porque ele julga e guerreia com justiça. Ele é justo, ele é justo. A palavra diz que todo julgamento foi entregue nas mãos dele, de Jesus. Jesus vai julgar os vivos e os mortos. João 5:22 nos relata: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao seu Filho todo o juízo. Jesus, ele não só julga, mas ele também vai exercer o julgamento. Possui poder para julgar e também de executar a sentença. E nós vamos ver como a sentença será executada. E fará isso com muita justiça, uma vez que este também é um dos seus nomes. A sua peleja é o resultado de seu julgamento justo. Vejam, versículo 12 nos fala que ele tem olhos como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. Versículo 12, vamos lá. Em suas cabeças há muitas coroas. Coroas representam glória e vitória. Cristo foi coroado e glorificado, mas com muitos tipos de glória. Olha o que Hebreus 2:9 nos fala. Vemos, todavia, aquele que por muito um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Veja, naqueles dias, quando um atleta vencia uma competição, ele recebia uma coroa representando a vitória dele. Até hoje é assim, a gente pode ver nas Olimpíadas, né? Eles recebem uma coisinha assim que bota na cabeça, uma medalhinha. Mas Jesus não teve só uma coroa. Ele tem muitas, acabamos de ler muitas coroas. Ele foi coroado com honra, verdade, glória, poder, majestade. Ele recebeu todas as glórias, por isso ele vem com muitas coroas. Toda a autoridade do céu e da terra foi dada a Jesus. Na segunda vinda, Jesus vem com toda a autoridade, porque ele vai reinar. E ele vai reinar com toda a autoridade. Isso que representam as várias coroas que ele terá na cabeça. E aí a palavra continuando nos fala que ele tem um nome que só ele conhece e ninguém mais. Continuando no versículo 12 do capítulo 19. Então ele tem olhos de fogo, ele tem em sua cabeça várias coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. O que significa ter um nome desconhecido? Vamos entender isso. Na Bíblia, conhecer o nome é conhecer a pessoa. No Velho Testamento, o nome, inclusive, era significativo da pessoa, né? Isaac, sorriso. A gente sabe que os nomes tinham significado. Quando Deus revela seu próprio nome, ele está se dando a conhecer. Mas aqui está dizendo que quando Jesus voltar, ele virá com um nome escrito em uma das coroas que ninguém conhece esse nome, só ele, só Jesus. O quanto nós conhecemos Jesus?
Na verdade, apesar de haver muitos nomes do Senhor na Bíblia, nós precisamos reconhecer que nós só conhecemos alguns deles. Precisamos conhecer muito mais de Jesus. Conhecer Jesus é o mesmo que conhecer a vida eterna. Sabe por quê? Porque a vida eterna está em Jesus. João, ele nos fala exatamente isso, que a vida eterna é esta, disse João, a que está em Jesus. Vamos lá, João 17:3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vejam, a vida eterna é conhecer a Cristo. E é exatamente por isso que ele tem um nome que ninguém conhece senão ele. Sabe por quê? A eternidade não cabe em nós. O nome que só Jesus conhece, que está em sua coroa, é a eternidade. E nós não conseguimos ainda, nesse momento, nesse corpo que nós habitamos, nós não conseguimos entender o que é eternidade. Só Ele, Jesus. Então, o nome que só Ele conhece, que está naquela coroa, é a eternidade, porque o conhecimento dele é inexaurível, não tem fim. Só Ele sabe, e é por isso que existe uma coroa que tem um nome que somente Ele conhece. Aleluia! Diz mais, olha eles descrevendo como será essa vinda, hein? Além de muitas coroas com um nome que só Ele conhece, as suas vestes, olha o que diz o versículo 13. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. Amém. A palavra nos fala que o manto de Jesus tem sangue. E aí há duas interpretações teológicas do que seria esse sangue no manto de Jesus. A primeira corrente entende que as vestes de Jesus estão tingidas de sangue, simbolizando a aliança de Deus e o homem. Jesus está voltando para tomar posse definitiva daqueles que ele comprou com seu próprio sangue, o sangue na cruz. Na cruz, a criação também foi redimida e foi tudo restaurado ao Criador, né? As roupas tingidas de sangue são o comprovante de que Ele comprou e pagou o preço de nossa redenção eterna. Então, o sangue representaria a aliança dele para conosco e a nossa aliança eterna de redenção. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente, ela é até capitaneada, ou pelo menos assim, muito falada pelo reverendo Hernandes. E diz o seguinte: o manto de Jesus está manchado de sangue, mas o sangue não é o sangue da cruz da salvação, mas é o sangue dos inimigos que ele vai passar. E aí nos remete para entender que inimigos são esses. Essa corrente teológica nos remete a Isaías 63, 2, 3. Se você tiver a sua Bíblia aí no capítulo 19, onde você abriu, pode marcar no versículo 13 uma referência para Isaías 63, 2, 3. Porque mais à frente eu vou voltar aqui, porque essa posição teológica, ela é muito forte no nosso meio. Diz assim, Isaías 62, 2 e 3. Porque tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar. Sozinho pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Então vejam, Isaías está falando aqui que o sangue que pingou nas vestes foi o sangue daqueles que foram pisados, aqueles que a palavra diz, sozinho pisei uvas no lagar,
das nações ninguém esteve comigo. Então ele remete para dizer o seguinte: Jesus, quando ele vence os inimigos, esse sangue ele respinga em suas vestes. Guarda essa passagem que mais adiante a gente vai compreender melhor o que Isaías está nos falando. E aí, continuando no versículo 13 do capítulo 19, diz assim: e o seu nome é palavra de Deus. Algumas versões diz assim: e o seu nome se chama Verbo de Deus. Vejam, acabamos de ver que João afirma que tem um nome que ninguém conhece. Agora, João está falando que tem um nome, que um nome é revelado: palavra de Deus ou Verbo de Deus. É exatamente isso, porque na passagem anterior nós já vimos que o nome que está na coroa, que só Jesus conhece, é aquilo que é inexaurível, tem a ver com a eternidade. Mas agora Deus está se revelando nele. E nós vamos entender por que Deus está se revelando claramente nele, porque o nome está na coroa. Diz assim, vamos lá. Verbo é a palavra, né? Sendo palavra de Deus, Jesus é a definição, explicação e expressão de Deus. Cristo é Deus revelado. Hebreus 1:3 nos fala assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Vejam, Jesus está revelando que Cristo é Deus. Quando Jesus voltar, nós já vimos que está ao final do período da grande tribulação. Estão os judeus não selados e os gentios. Imaginem, quando Jesus estiver voltando e eles entenderem naquele momento que Jesus, Cristo, é Deus revelado. Aquilo por gerações e gerações, tudo que foi negado, nesse momento está sendo revelado. E nós vamos ver daqui a pouco que na segunda vinda todo mundo verá, a própria palavra diz isso, Jesus vindo. Por esta razão que nesse momento, João está nos falando com a coroa que tem o Verbo de Deus, a palavra de Deus, a definição de Jesus. João quer dizer o seguinte: nesse momento todo o mundo verá que Jesus é Deus. Amém? Aleluia! E aí a palavra também nos diz, no capítulo 19, versículo 14: os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Olha só, exércitos está no plural. Então tem mais de um exército. O linho fino, branco e puro, nós já vimos. Crentes vencedores, os eleitos, os fiéis, né? São aqueles mencionados nos capítulos. Vocês podem anotar que eu não vou ler. 17, Apocalipse 17, 14 e o 19, 8 que nós vimos, né? A noiva fiel. Então, nós viremos, nós somos parte desse exército. A igreja fiel, os crentes vencedores, aqueles que casarão com Jesus na ceia do Cordeiro, do casamento do Cordeiro, esses fazem parte do exército. E nós voltaremos em cavalos brancos, é a palavra que está falando. Os exércitos do céu, além de nós, crentes vencedores, amém? Também são os anjos. Por isso que exército está no plural, porque o exército não é só constituído dos vencedores, daqueles que participarão da ceia, do casamento do Cordeiro, mas também os anjos. Então, os anjos também descerão com Cristo. Todos nós, Jesus, a noiva fiel e os anjos, todos voltaremos montados em cavalos brancos. Gente, comece a imaginar isso. Se você ainda não realizou isso na sua vida, deixa eu te dizer, começa a realizar isso. Começa a desejar isso. Porque é isso que Deus espera de nós. Deus nos criou para isso, para ser a noiva do seu Filho. Vamos continuar aqui.
O Senhor, então, Jesus, ele vai descer à terra com seus anjos, com os santos vencedores, para pelejar a batalha de Armagedon. Aqui, de acordo com Mateus 24:30, e eu vou ler, que era o que eu estava mencionando, toda a terra contemplará o sinal da vinda de Jesus. Vamos lá, Mateus 24:30, diz assim: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Todas significa o quê? Todas, ou seja, não haverá quem não verá. E elas se lamentarão. Imagina, a gente está falando do final da grande tribulação. O anticristo vai estar imperando, sentado no trono de Jerusalém, em Jerusalém, né? A gente sabe que haverá reconstrução do templo. A gente já estudou que ele, na segunda metade, reinará de lá. O falso profeta vai estar criando falsas religiões, falsos ensinos. O engano vai estar imperando. Nesse caos, quem vai surgir? Jesus, conosco e com os anjos. Então a palavra de Mateus 24:30 diz assim: todas as nações da terra se lamentarão, porque imagina, nesse momento, tudo aquilo que as duas testemunhas pregaram e eles não aceitaram, tudo aquilo que foi falado pelos santos no Velho Testamento e no Novo Testamento e não se deu ouvido, imagina, todas as nações se lamentarão e verão, porque aí não vão estar falando com eles, eles vão estar vendo. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia! Eu sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia. O sinal da vinda de Jesus será motivo suficiente para o anticristo, o falso profeta, arregimentar as nações, porque eles, como eles estão lá em Jerusalém, criando isso tudo que nós já estudamos, quando Jesus estiver voltando com seus exércitos montados em cavalos brancos, todo mundo verá, inclusive o anticristo e o falso profeta. E ele sabe que ele já foi derrotado. E ele vai tentar alguma coisa. Vejam, e aí o anticristo e o falso profeta arregimentarão as nações para se defenderem. E em seguida eles marcharão contra Israel, porque o Senhor virá pelos ares sobre Jerusalém. Jesus virá com aqueles que estão vestidos de linho puríssimo. A gente já leu na palavra, branco e puro além dos anjos. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso linho finíssimo são os atos de justiça, mas não são só as nossas vestes nupciais que nos qualificam a participar da ceia do casamento do Cordeiro, mas também são nossas roupas de guerra. Aí você vai entender porque quando a gente fala assim, igreja, você é exército de Deus. Você é exército de Deus, sim. Porque os vencedores, além de noiva, com veste nupcial e com casamento feliz e eterno, também representa exército. As nossas vestimentas nupciais nos qualificam para o casamento e para a guerra, porque nós participamos do exército dele. São roupas de guerra. Só que os exércitos, eles não lutam. Sabe por quê? Jesus destruirá o anticristo com o sopro que sairá da sua boca. E não sou eu que estou falando isso. 2 Tessalonicenses 2:8, olha o que Paulo nos fala. Quando eu falei sobre o anticristo no capítulo 13, eu falei, não deixem de ler a teologia de Paulo sobre o anticristo, que é o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Eu volto aqui a falar, não deixem de estudar. E no versículo 8 de 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala assim: então será revelado o perverso, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Aleluia! Veja, o Satanás já está derrotado e ele já sabe disso.
Por isso que ele tem tanta ânsia de levar tanta gente com ele. Porque ele já sabe, e ele sabe que o tempo está curto também. Todo mundo sabe que está próxima a vinda de Jesus. Aleluia por isso. Então, Jesus virá com seus exércitos. Imagina, todos nós vestidos de linho puríssimo, resplandecentes, em cavalos brancos, com Jesus. Nós desceremos e os anjos também. Jesus virá vem dos ares, ele vai descer por Jerusalém. E como Satanás já viu isso, ele vai preparar essas nações contra Jesus. Vamos ver a guerra agora e o julgamento. Vou falar da guerra mesmo. Vamos aos versículos 15 e 16 do capítulo 19. De sua boca sai uma espada afiada, da sua boca de Jesus, tá? Com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando eu falei de Isaías, do lagar, né, que ele pisa o lagar, que o manto seria manchado, né, pelo sangue desses inimigos. E por que essa ideia ela é bem dominante na teoria teológica, né? Na doutrina teológica, melhor dizendo? Porque aqui está dizendo que ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus. E ira aqui, como o Fábio nos ensinou, é a ira orge, aquela ira do juízo de Deus. Deus está exercendo o juízo dele nesse momento. Então, vejam, da boca de Jesus sai a espada, e é com essa espada que ele ferirá as nações. Nos evangelhos, João nos ensina, no capítulo 12, versículo 48, que há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Isso ele está falando, Jesus falando, está no evangelho de João, né? Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Agora olha só, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. O último dia que está sendo relatado aqui no Evangelho de João é o dia da segunda vinda de Jesus, é o dia do Senhor, é o dia em que tudo será resolvido. Aleluia por isso. Veja, esse será o julgamento do Senhor Jesus sobre os rebeldes naquele dia. A palavra que sai de seus lábios é uma espada afiada que ferirá as nações. Jesus não vai precisar de nenhuma arma natural para combater ninguém. É a espada que sai da sua boca, é a palavra. Quando Jesus veio a primeira vez, os homens esperavam que ele tivesse vindo com um cetro de ferro para subjugar os inimigos de Israel, né, do povo de Israel, para estabelecer seu trono em Jerusalém. E Jesus veio como um cordeiro manso e humilde. Só que agora não será mais assim. Na segunda vez, né, na segunda vinda de Jesus, ele virá como um leão. Ele está revelando o seu verdadeiro nome para que todos saibam quem ele é: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus foi crucificado, Pilatos mandou botar uma plaquinha, né, Rei dos Judeus, de uma forma irônica. E aquele símbolo, a simbologia daquela plaquinha, era para todo hebreu que acreditasse em Jesus tivesse a noção que terminaria na cruz como ele, se continuasse seguindo os ensinamentos de Jesus. Por isso que aquela plaquinha foi determinada ali em cima da cruz. Só que agora, quando Jesus vier, ele já vem revelando o seu nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí, Jesus, ele virá para reger as nações com cetro de ouro. E o ouro aqui vai simbolizar poder e autoridade. E as nações também terão uma natureza rebelde ainda, mas lá na frente, depois, no final do milênio, eles vão resolver, né? Nós vamos ver, quando estudar no final do milênio, porque no milênio nós teremos nós,
né, que viremos como Jesus, com corpos glorificados. Teremos aqueles judeus e gentios que passaram pela grande tribulação, que vão continuar no milênio, mas a palavra diz que ainda haverá alguma rebeldia no meio deles. Por isso que Jesus governará com cetro de ferro. E aí a gente vai ver que nessa descrição de Jesus, que fala, né, que em seu manto, diz no versículo 16, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam, o manto fala da dignidade e na nobreza de Jesus, né? Principalmente naquela época o manto era de uma grande nobreza. Enquanto coxa nos fala da parte mais forte do corpo e também significa aliança. Por isso que o nome está na coxa, pela força e pela aliança de Deus para conosco. Seu senhorio e realeza estão baseados na sua dignidade e poder. Assim ele vai nos governar no milênio e por toda a eternidade. Vejam, aí nós vamos falar dos inimigos de Jesus. Como está aqui? Então a gente já sabe que quando ele estiver voltando, o anticristo e o falso profeta já viram e vão preparar uma guerra. Nós já entendemos também que é o período do final da grande tribulação. A meretriz já foi julgada, há muita iniquidade na terra e Jesus virá para resolver esse problema todo. Vamos aos versículos 17 e 19 do capítulo 19. 17 a 19 do capítulo 19 de Apocalipse. Eu vou ler e vocês me acompanhem aí. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em voz alta a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Vejam, os inimigos são os reis da terra com os seus exércitos, a besta e o falso profeta. A besta que vem da terra é o anticristo e o falso profeta, a besta que vem do mar é o anticristo e a besta que vem da terra é o falso profeta. Os reis que estarão aqui nesse momento, nós vimos no capítulo 17 com a pastora Valéria, eu não vou ler, mas são principalmente os 10 reis que seguiram o anticristo, que deram apoio ao anticristo. Depois vocês podem ler o capítulo 17 de Apocalipse, de 12 a 14, que fala exatamente dos 10 chifres, que são 10 reis, que vão dar o poder ao anticristo. E aí, nós vamos entender que o Armagedon nada mais é que a declaração de guerra do anticristo, do falso profeta e do dragão, que é Satanás, contra Deus. Quando o Senhor estiver voltando, agora vamos lá, eu quero que vocês comecem a visualizar isso na mente. O mundo está seduzido por Satanás e Satanás vai organizar a guerra. Em tempo recorde, Satanás, na pessoa do anticristo, porque ele vai estar totalmente incorporado no anticristo, eles vão mobilizar mais de 200 milhões de soldados sob o comando do anticristo e do falso profeta, porque são todas as nações que estão sob o poder dele. Denise, onde tem esse número? Apocalipse 9,16, eu não tirei da minha cabeça. Apocalipse 9,16 nos fala que constituirão a maior e mais extraordinária tropa de cavalaria de toda a história. Eu vou ler o texto, diz assim: o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. João está falando isso, ele ouviu o número. Então, como Jesus vem pelos ares, com a igreja, seu exército, que é a noiva fiel e os anjos, eles estão vendo. Então, nesse tempo, eles vão organizar esse exército de 200 milhões. E vão marchar em direção a Israel, porque nós sabemos que Jesus virá pelo Monte das Oliveiras, exatamente por onde ele ressuscitou, ele voltará. A palavra diz isso, vai fender em dois o Monte das Oliveiras. E ali, quando esse exército marchar para Israel, existe um local que é chamado Vale de Josafá,
o Vale do Megido. Megido é da onde vem a palavra Armagedon. Então, a batalha do Armagedon é porque é nesse Vale do Megido. Joel, ele já tinha profetizado essa batalha. Eu queria que vocês anotassem aí para depois ler, que eu só vou ler um trechinho. Mas Joel 3, de 9 a 16, fala exatamente dessa batalha. Eu só vou ler um trechinho. Diz assim: despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Vejam, o que Joel está falando aqui é exatamente a batalha do Armagedon. Toda a maldade das ações, das nações que serão pisadas, na verdade elas são destruídas pela palavra que sai de Jesus, pela espada que sai de sua boca. E aí, para a gente entender o que é essa batalha do Armagedon, eu trouxe para vocês 3 fotos. Vamos lá. A primeira foto é a foto 1, que está passando aí para vocês. Vocês há uma setinha à direita que tem assim, tem em inglês, né? Norte, leste, leste e oeste. O oeste é o W, é o east em inglês. E aí vocês vão olhar um pouquinho para o lado esquerdo, vocês vão ver que tem o Megido, Armagedon, escrito em vermelho, né? Escrito em vermelho. Veja só, vocês têm o Rio Jordão à direita. Subindo o Rio Jordão, a gente vai ver o Mar da Galileia. Aí, você vê, embaixo, ao sul do Megido, você tem Samaria. Aí você vai ter Megido, que é o Armagedon. E aqui você tem o Mar Mediterrâneo. É neste local que é essa batalha. Então, olhando para essa foto 1, esse Megido que está em vermelho, ele é situado a oeste do Rio Jordão, no centro-norte da Palestina, cerca de 15 quilômetros de Nazaré, 25 quilômetros da costa do Mediterrâneo. Essa é uma planície. Nesse local, era um local até comum de guerras de Israel lá no Velho Testamento, mas também será o local onde será a grande guerra, né? A segunda foto, vocês vão ver aí, é uma foto mais assim, de uma planície, né? Tem os locais, mas é só para vocês entenderem nessa segunda foto que tem a parte da terra que é marrom, né? Onde estão as cidades. Aí vocês vão ver assim, olha, Megido tá marcadinho, Megido até em azulzinho. Aí vocês vão ver Israel um pouquinho abaixo, né? Ao sul. Se você olhar assim mais ao sul, mais para baixo, vocês vão ver Israel. Então vejam, Jesus está vindo com seus exércitos por este caminho, por Israel, e o Megido está ali. Esse exército de 200 milhões vai estar ali paradinho esperando Jesus. E a terceira foto que eu trouxe para a gente entender bem né, como será, essa foto que é mais da terra, da planície. O Megido, né, é esse vale todo, tem um monte e depois em volta vocês vão ver que são várias terras, porque é uma planície mesmo. Então ali dá para ver como é grande, não tem muita construção. Por isso que esse exército vai esperar Jesus ali, achando que eles podem fazer alguma coisa. Nessa terceira foto, a gente vai ver que a campanha estende-se das planícies de Esdrelon ao norte, vocês vão ver para baixo é Esdrelon, atravessando Jerusalém até o Vale de Josafá a leste e Edom ao sul. Essa área toda dessa foto 3, hoje, é a Palestina, tá? E aqui é que nós teremos a batalha do Armagedon. Então, Armagedon é exatamente essa área do Megido, desse vale do Megido. É essa área, né, que tem um monte e muita planície em volta, ali que se dará a batalha. Vamos prosseguir. Então,
O que Deus está nos dizendo com a palavra do capítulo 19 que nós acabamos de ler, né? Ele está dizendo o seguinte, olha só, vamos participar de uma grande batalha, que é a batalha do Armagedon. Ele já disse o dia, que é quando Jesus voltar, ele já disse o local, que é onde? Armagedon, a Vale do Megido, aqui. Ele já marcou esse encontro com a gente tem que estar pronto para isso. E nesse confronto, que é também chamado Dia do Senhor, né, nós vamos ver exatamente se cumprir tudo que nós estudamos até aqui, que é a vitória de Jesus sobre o anticristo, sobre Satanás. E essa batalha, Jesus vai vencer não com armas, nós já vimos, com a espada afiada que sai da sua boca. Aleluia, né? É muita glória e poder. Gente, olha, eu me imagino, sabe? Se eu tiver a oportunidade, eu quero botar meu cavalo pertinho do cavalo de Jesus. Eu quero estar ali para ver o anticristo, o falso profeta, todos serem destruídos com a palavra que sai de Jesus. Aleluia por isso. E aí nós vamos ver como é que essa batalha está sendo vencida. Versículos 20 e 21. 20 e 21 do capítulo 19. Eu já estou indo para o fim, né? Já estamos quase terminando. Diz assim: mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela. Parênteses, nós vimos lá no capítulo 13 que o anticristo, né, a besta que veio do mar, em dado momento, ele tem um ferimento na cabeça, né? Ferimento para a morte, muito sério, ele ficará 3 dias ali como se estivesse morto, mas o falso profeta vem com sinais miraculosos e vai forjar uma ressurreição imitando a de Jesus. E esse sinal miraculoso é um dos muitos que eles ainda farão durante o período tribulacional. E aí o que João está falando? Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Então vejam, além da besta que foi presa, do falso profeta que realizou os sinais, todos foram presos, também aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Por isso que o chamado ao martírio é um princípio na vida do cristão. Meus irmãos, a gente não sabe quando isso tudo vai ocorrer, mas uma coisa a gente tem que ter uma certeza: não podemos receber marca nenhuma, não podemos adorar outro que não o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Essa é uma certeza que tem que estar presente em todos os segundos da sua vida, como o ar que você respira. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com o enxofre. Os demais, então veja só, a besta foi presa com o falso profeta. Esses dois foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais, ou seja, aqueles que receberam a marca na mão ou na testa, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram. Então a espada que sai da boca de Jesus, além, né, de prender a besta e o falso profeta, a besta que é o anticristo, ela vai matar todos que seguiram o anticristo. E dessa forma, esse exército poderoso de 200 milhões de soldados, esse exército será esmagado pelo Senhor Jesus. E quando isso acontece, né, quando ele esmaga no sentido que com a palavra que sai da sua boca ele vai matar todo esse exército de 200 milhões, os corpos ficarão espalhados pelo Vale do Megido, onde nós vimos naquela foto. E é por isso que a palavra fala que as aves se fartaram. Então, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Depois dessa batalha, Jesus estabelecerá seu trono em Jerusalém. Olha que lindo! De onde reinará com os vencedores sobre a terra por 1000 anos. Então vejam, Jesus, quando voltar com seus exércitos e ocorrer essa batalha toda que nós acabamos de estudar, o anticristo, né, o falso profeta, eles vão para o lago de fogo.
fogo. Os demais, esse exército que vem, a palavra diz que todos morrerão com o sopro que sai da sua boca, com a espada que sai da sua boca. E as aves se fartarão, né? Depois disso, Jesus vai reinar no milênio. E no milênio, nós vamos ver na aula seguinte, que no milênio nós teremos Jesus reinando de Jerusalém, com cetro de ferro, com aquele manto lindo, com a sua noiva. Teremos também os judeus que foram selados e passaram pela grande tribulação. Teremos todos aqueles judeus que nesse íntere da grande tribulação aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todos os gentios que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e todos os santos que no mundo inteiro não se renderam à marca da besta. E assim vai começar o milênio, povoado por estas pessoas. Ah, minha gente, temos que ansiar pela segunda vinda de Jesus. Maranata, Ele vem, porque quando Ele voltar, isso tudo se cumprirá. Amém? Aleluia! Eu queria que onde você estivesse aí na sua casa, fechasse seus olhos, porque nós vamos orar. Mas nós vamos orar com louvor. Eu adoro louvor. Eu adoro adorar a Deus, né? Que eu tenho no meu coração que Deus adora ser adorado. E tudo que eu puder fazer para agradar esse Pai maravilhoso, eu faço. Porque Ele nos promete, Ele cumpre, Ele nos avisa antes, né? Nós é que às vezes temos dificuldade de entender, mas eu quero aqui orar com vocês. Espera aí. Aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos e nós agora vamos orar, depois de ouvir tudo que nós ouvimos sobre o capítulo 19. Ah, Senhor, eu clamo a Ti neste momento, Pai. Ouça as nossas mentes, nossos corações, cada irmão que está aqui presente, ligado a mim pela rede mundial de computadores, que ouviu tudo que nós aqui colocamos, Senhor. Ah, Pai, eu clamo que cada um de nós possa ansiar cada dia mais pela Sua segunda vinda. Pai, eu clamo a Ti, renova as nossas forças, Pai. Dá-nos Seu poder mesmo para prosseguirmos, Pai, diante de tanta dificuldade. Mas, Pai, eu quero clamar que cada irmão e irmã minha que aqui esteja queira a sua veste nupcial, Pai. Nós precisamos entender que nós necessitamos das Tuas vestes, a da salvação que o Senhor já nos deu, Pai. Mas também as vestes nupciais, porque é com ela que nós estaremos diante de Ti na ceia do casamento do Cordeiro. E depois voltaremos como Seu exército, Pai, parte dele junto com os anjos montados em cavalo branco. Ah, Senhor, que nós possamos cada dia mais nos apropriar dessa verdade que o Senhor nos deu. Ah, Senhor, que nós possamos nos arrepender enquanto há tempo, porque mais tarde não haverá mais tempo. Nós não podemos dizer que dia o Senhor retornará, só que o Senhor retornará. Mas nós podemos ir antes ao Seu encontro, Senhor. Precisamos entender, Pai, que os Seus olhos de fogo verão tudo, Pai. Mostra as trevas que há em nós para que nós possamos nos arrepender enquanto há tempo, Pai. Ah, Senhor, eu profetizo da vida de cada irmão, Pai. Eu profetizo da vida de cada irmão. Veste nupcial, Senhor. Misericórdia por todos aqueles pecados que a gente não consegue confessar facilmente, Pai. Ah, Senhor, vem mesmo, mostre, dê luz às nossas trevas, para que nós possamos nos arrepender cada dia mais daquilo que é necessário, Senhor. Porque depois, Pai, estaremos desfrutando desse amor que esse louvor fala, que venceu a morte, Pai. E nós estaremos contigo na eternidade, reinaremos no milênio e passaremos pela eternidade contigo, Senhor. Que possamos entender que só o Senhor é Deus, que é o Senhor que governa sobre nossas vidas. Ah, meu irmão e minha irmã, permita que o Espírito Santo borde a sua veste nupcial, porque é Ele que vai bordar, é Ele, só que você tem que permitir o agir, o fluir dele na sua vida, sem
Senhor. Dias de vestes nupciais sendo bordadas pelo Espírito Santo. Assim eu clamo e já te agradeço, em nome de Jesus, Pai soberano. Que cada irmão meu que ouviu essa palavra hoje possa ter se enchido dela, possa ter se transformado naquilo que o Senhor necessita de transformação. Gerações passaram, gerações ainda virão, mas o Senhor é soberano sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Tenham todos um ótimo domingo e até a noite no culto. Fiquem com Deus. Saudades de vocês, viu? Tchau.